Ó, Edson, que legal. Elisângela de Goiás, ela diz: minha família é muito católica, sempre foi passado para mim um Deus bravo, condenador. Eu entendia que se nós não fizéssemos o que está no Evangelho, iríamos para o inferno. Isso me causou grande dificuldade de lidar com os desafios que apareciam. Isso me levou para uma leve depressão. Eu não queria viver e nem morrer. Eu não queria existir, mas depois que encontrei a Rádio Boa Nova, me ajudou demais. Hoje sou outra pessoa, olha aí. Então, Quanta trabalho, gente bacana que... A gente fica feliz de saber que o nosso trabalho está ajudando muitas pessoas, né, a se libertarem. E a doutrina espírita é libertadora, na verdade. É que, infelizmente, a interpretação que se faz, né, de alguma... As pessoas esquecem que, na verdade, a doutrina ela tem que ser estudada, né, e não... Porque quando você vai numa palestra, eu sou palestrante, o Celso é palestrante, a Elaine você também é, tá certo, Cláudio? A gente vai lá passar a interpretação que nós tivemos, é assim? Sim. Daquilo que nós lemos. E às vezes, tem coisas que eu falei lá no passado que hoje eu falo diferente. Olha que interessante. Porque eu tive uma interpretação naquela época, baseada nas minhas crenças, daquele jeito. Aí você vai ter nas convivências, vai ter nas experiências, e você relê algumas questões, você fala, caramba, olha como eu pensava antes e olha como eu penso hoje. Né? É por isso que eu acho bacana a doutrina. E ela tem que ter um estudo contínuo. Você não pode achar que só o fato de você ter lido o livro... Já li uma vez, já... já se transformou, não. Porque as interpretações elas vão acontecendo ao longo e vão modificando. Então, de novo, a doutrina espírita é libertadora, ela não é uma doutrina castradora, e ela é uma doutrina questionadora. Sempre. Então... Eu acho que isso é importante para a gente ter em mente. Tá? A Fran Cordeiro tem uma pergunta. Ela gostaria de saber se o autismo tem a ver com reencarnação ou é uma missão na família. O que você acha, Luiz? Depende da situação, né? Porque sempre essas situações diferentes, assim, elas abrangem para o espírito reencarnante uma oportunidade de aprendizado e também para a família, né? Com certeza são questões pretéritas, mas não é castigo, é oportunidade. Né? E aí, Edson? Olha, não existe nenhum estudo básico da doutrina falando de autismo, tá certo? Porém, existem alguns indícios, né? Nessa palestra que eu falei que a reencarnação é uma aventura, eu relato lá 4 casos de crianças que estavam com uma certa dificuldade em aceitar essa existência. Então, o comportamento delas era um comportamento mais parecido com o do autista, né? De não viver no mundo e não deixar se relacionar com o mundo. E que depois de um determinado momento, elas se abriram. Talvez fosse interessante ela ouvir essa palestra mas não é nada que você possa dizer, olha, é isso. É uma cada um visão, de nós, né? Uma porque cada um de nós é um universo à parte, tá certo? Os aprendizados são múltiplos, né? E até porque a vida física ela é um piscar de olhos, né? Ela é muito passageira, então às vezes o que a gente vê exterior, a gente acaba não conseguindo ver interiormente. Então, assim, para aquela passagem de um espírito reencarnando com essa situação do autismo, muitas vezes é o benefício que ele precisa para chegar no plano astral e conseguir reencarnar numa próxima existência melhor do que chegou aqui. Né? Às vezes é a oportunidade que o espírito tem de em contato com a matéria, conseguir olhar só para si, ou olhar para o seu mundo, se desenvolver, né? Então, por isso que a gente fala que não existe uma resposta certeira, né? Porque são de qualquer forma, a visão que eu quero colocar é a visão positiva. Sim. Porque, infelizmente, nós aqui, que se nos consideramos normais, a gente olha o que para nós não é normal e classifica como sendo algo ruim. E, às vezes, espiritualmente falando, não. É a grande oportunidade que está tendo todo mundo aí, entendeu? Até a ciência de estudar os assuntos, ou seja... Sempre tem aí oportunidades positivas de se tirar lições de construção, né, de coisas boas e não de coisas ruins, espiritualmente falando. Sim. Tá certo? Se a gente olhar só do ponto de vista material, meu Deus, as casas André Luiz aí com aquelas crianças, aquele monte de gente que tem lá, um monte de problema, né? Só desgraça, tá certo? Mas vai ver as histórias. Quantas histórias bacanas não existem ali? Né? Que a gente já tem até relatos, tá certo?
Então, espiritualmente falando, cada um está vivenciando aquilo que precisa para o seu desenvolvimento. Sim. Exatamente. É bem lembrado essa questão. O Edson, de que forma a casa espírita pode orientar melhor a respeito da reencarnação, até para não passar por situações que a gente estava comentando aqui, mulher que estava apanhando, o dirigente fala, não, você tem que aceitar, é assim, seu Você karma. tá apanhando porque você merece. Isso. A Elaine até falou, né, Jesus sofreu mais, então quer dizer, esse sofrimento é pequenininho perante aqui, comparado você a tem que Jesus, ficar né? de cabeça baixa e aceitando. Eu acho que a forma que a casa espírita pode ajudar é abrindo para o estudo, para grupos de discussão, não ficar só na ideia dos dirigentes, né? Porque é aquilo, o dirigente vai passar conforme ele sente, tá certo? Então, quando você cria grupos de estudos, você abre para debates, você está abrindo um campo enorme de novos aprendizados. Eu vejo o curso na Casa Espírita como uma tremenda oportunidade de se praticar o espiritismo na atualidade. Quer dizer, as pessoas vão trazer as experiências delas, vão contar os relatos, e ali você interrelaciona aquele relato dela com o que está sendo estudado no livro. Puxa, é fantástico esse tipo de coisa. O que não pode é se fechar. E quando você se fecha, aí vem essas crenças em karma, vem crenças em Deus punitivo, vem crença que você está aqui para pagar, vem crença que você tem que aguentar, porque senão na próxima encarnação vai ser pior. Eu já ouvi coisa desse tipo, Cláudio. A mulher lá com o marido que bebe, de repente eu ouvi, olha, aguenta aí, porque senão na próxima encarnação, além do marido vir bêbado, vai vir a sogra bêbada também. Quer dizer, pelo amor de Deus. Pô. Que coisa, hein? Não, e vai colocando num tempo futuro para coisas ruins. E a pessoa está colocando a sua própria existência em risco, né? Ela não consegue enxergar coisas boas. Esse que é o grande problema que está faltando no movimento espírita. Entender o espiritismo como libertador, que vem trazer coisas para nos ajudar no processo de evolução. E não para nos massacrar, para nos deixar, sabe, inativos, né? Para fazer com que a gente se sinta ali preso a coisas. O que é isso? Nós reencarnamos para se desenvolver, meu Deus do céu. Está faltando isso. E aproveitando a deixa do desenvolvimento, essa questão da necessidade do estudo, né? Às vezes a gente vai à casa espírita, a gente está ali assistindo a palestra, cai em desdobramento, e às vezes a gente sai da casa espírita e não lembra nem o tema, né, que foi abordado. Então, assim, nós precisamos do crivo particular para poder identificar o que tem e o que não tem coerência. Então, hoje em dia, não dá mais para uma pessoa falar e muitas pessoas ouvirem. Hoje você precisa buscar, você precisa estudar. E a gente percebe nas próprias livrarias das casas espíritas, as pessoas não compram mais livros, as pessoas não estudam mais. Então, as pessoas depositam total responsabilidade naquilo que o palestrante fala. E nós precisamos ter o nosso conceito, né? São os nossos valores, os nossos conceitos somados ao nosso conhecimento. E para isso a gente precisa fazer o quê? Sim, claro, vá ao centro espírita, ouça uma palestra, mas procure dentro do seu possível estudar, se aprimorar, se aprofundar, para somar, multiplicar e não diminuir ou subtrair, né? A gente tem 2 minutinhos, rapidinho, Edson, tem que fazer o sorteio. Rapidinho, nesse sentido, os temas que nós temos lá na nossa casa, elas são semanais e são palestrantes diferentes falando sobre o mesmo tema. Legal. Bacana. Por quê? Justamente para poder visões diferentes. Visões diferentes. Às vezes a forma de falar faz com que o outro entenda.